Itatiaia, agora desta terça-feira, começa discutindo um assunto que vem sendo pauta constante ao longo dos últimos dias, semanas, meses, por que não anos. O assunto é transporte público. E para falar e discutir esse assunto hoje, o presidente da Câmara Municipal de BH está conosco, porque já em diversas ocasiões emitiu opiniões fortes sobre o que considera os caminhos mais necessários para o transporte em Belo Horizonte, e ontem mesmo, no início dessa semana, uma nova discussão se fez a partir de recomendação do Ministério Público de Contas para anulação, Alessandra, do contrato de transporte coletivo na capital. Pois é, o prefeito aqui de Belo Horizonte, Fuad Noman, afirmou que ainda não analisou esse documento enviado para ele. E a gente quer fazer primeiro, antes de começar essa entrevista, um histórico do que está acontecendo, né? Tem o contrato, as empresas de ônibus fizeram um estudo e pediram um aumento para a passagem ir para R$ 6,90. Hoje custa R$ 4,50, segundo as empresas teria que ir para R$ 6,90. A prefeitura diz que vai subir, mas fala que R$ 6,90 não dá. E que diz que, se preciso for, ela mudaria o contrato, até cancelaria. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o debate é inclusive esse, para cancelar o contrato, e é esse o pedido feito ao TCU, esse pedido que o prefeito ainda vai analisar. O fato é que a gente ainda não sabe como que vai ficar a situação do preço da passagem aqui em Belo Horizonte. Uma coisa para mim está certa, vai subir, não sabemos ainda para quanto. É sobre esse assunto que a gente conversa aqui no Itatiaia agora com o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Vereador, obrigada por ter vindo conversar com a gente, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade, Alessandro, uma boa tarde, João, boa tarde ao ouvinte da Rádio Itatiaia. Boa tarde, Gabriel. A respeito dessa orientação, recomendação, né, que vem do Ministério Público de Contas de encerramento de contrato, há um prazo para que o prefeito responda se vai seguir ou não essa recomendação. O senhor vai aguardar esse prazo, que é de 30 dias. Após esse prazo, enquanto presidente da Câmara, pretende tomar alguma medida nesse sentido? Pode ser algo assim tão brusco, encerrar, romper com o contrato? Sexta-feira passada, o Ministério Público de Contas notificou a Câmara Municipal e a Prefeitura, dizendo que este contrato é fruto de cartel, ninguém fica surpreso, e que, se em 30 dias o prefeito não cancelar o contrato, posso eu, presidente da Câmara, anulá-lo. E o farei. De que maneira? Primeiro, não é surpresa para ninguém, nem estamos tomando alguma decisão de última hora. Há um ano, meu caro João, Alessandra, a Câmara Municipal deu uma chance para o prefeito. Nós concedemos um subsídio de 237 milhões e meio de reais com uma condição. Prefeito, o senhor vai usar esse período para reformular o contrato e a tarifa. O que o prefeito fez a respeito? Nada. Nada. Gente, R$ 6,90 de passagem é assalto. O prefeito tem que decidir se vai ser cúmplice do crime ou não. Porque a Câmara Municipal não será. Se as empresas de ônibus mandam na prefeitura, em vereador elas não mandam mais. Então eu estou deixando aqui claro para o ouvinte da Itatiaia. Se no dia 2 de maio, que é quando termina o prazo do prefeito, ele não agir para anulação do contrato, eu vou agir. E aí a cidade vai ficar sem ônibus? Claro que não. Basta acompanhar o que fez o prefeito Eduardo Paes. Em primeiro lugar, vamos lembrar, a prefeitura desperdiçou um ano. Porque nesse período de um ano, o que era para já ter feito? Dado início no processo de anulação do contrato, colocar uma licitação na rua e partir para novos prestadores de serviço. No Rio de Janeiro, os empresários tentaram colocar essa faca no Eduardo Paes. Ele encampou o serviço, claro, temporariamente, colocou uma licitação na praça, não facilitando a vida de quem quer fazer cartel. Garagem é um lote de licitação, bilhetagem é outro, a motorista é outro, o ônibus é outro, porque aí você não favorece a corrupção. E coloca um serviço decente na rua para o cidadão acontecer, para o cidadão usufruir. Alessandra, eu pergunto ao nosso ouvinte o seguinte: o prefeito mandou R$500 bilhão como uma proposta para a Câmara. E a ideia é a seguinte: vereadores, aprovem aí mais R$500 bilhão para os empresários. E eu pergunto, o que é que aumenta na qualidade? Nada. Então você, ouvinte da Itatiaia, que estiver me ouvindo aí, se você fosse vereador, você daria R$500 bilhão para os empresários de ônibus para nada mudar na qualidade? Porque essa é a proposta. Até dezembro. Aí, dezembro, vem de novo a mesma história. Nossa, acabou o dinheiro, precisamos de mais. Então, nós demos no último ano 237 milhões e meio para as coisas mudarem. O que mudou? Nada.
Agora ele quer R$500 milhão para ficar tudo igual? Desculpa, prefeito, mas se o senhor é sócio de empresário de ônibus, eu sou vereador de Belo Horizonte. Vereador, eu quero entender esse dia seguinte, que para mim ainda está um pouco complexo de ser entendido. A gente sabe que esse prazo vai terminar no dia 2 de maio, a recomendação é para anulação do contrato, né? Pelo menos suspensão, enfim. E aí você disse, se o prefeito não anular, eu farei, o prazo é 2 de maio. Isso. 2 de maio chegou, você vai anular o contrato. Quem controla os ônibus em Belo Horizonte a partir de 2 de maio? Quem vai controlar esse serviço, onde roda muito dinheiro, Sim. que é um serviço primordial, se não tiver ônibus a população não desloca. Quem vai controlar? Quem vai fazer qual linha? Quem vai fazer o quê? Quem vai ser o responsável pelos motoristas, pela administração disso tudo, até que uma nova licitação seja feita, se esse for o caso? Vamos lembrar o ouvinte que há 1 ano a prefeitura passou a ter o prazo para fazer isso tudo com o tempo e não fez nada. Nós estamos de novo numa situação caótica e emergencial, como eu venho dizendo. A partir do momento em que há essa possibilidade, passo número 1. Enquanto presidente da Câmara, eu vou pautar o projeto de lei 33222, que permite o encampamento das empresas. É justamente o fato da prefeitura chegar lá e falar, olha, ônibus, motorista, todos os insumos passam a ser administrados pela Superintendência de Mobilidade do município. Não tem nenhuma novidade, o Rio de Janeiro fez. Enquanto isso, é colocado na praça um projeto emergencial de licitação. O projeto de nulidade do contrato, ele não se dá da noite para o dia. A Câmara inicia o procedimento. Isso conta com escutar os empresários e ver, e aí, por que é que sua empresa não está cumprindo com o que a Prefeitura ordena? No que nós vamos ter na Câmara é um escancaramento de empresa por empresa que presta serviço nessa cidade. Acho que todo mundo precisa pensar no seguinte, assim, ninguém vai fazer nada? O cidadão está apertado nos ônibus, sofrendo, e nós vamos só dar mais R$500 bilhão? E sabe o que me deixa muito preocupado, Alessandra? É porque o prefeito deixou assim muito claro para mim que, para além do R$500 bilhão, ele quer aumentar a passagem. Então, ou seja, R$500 bilhão mais aumento de passagem para ficar tudo como está. A Câmara Municipal não vai concordar com isso. Vereador, foi aprovado recentemente, virou lei, no dia 17 de março, um projeto de lei que tramitou sob o número 442 e que muda a fórmula de cálculo da remuneração repassada às empresas, uma mudança de fórmula que antes era por passageiro e passa a ser, a partir dessa lei, por quilômetro rodado. A lei foi aprovada, mas ela precisa ser normatizada. A indicação positiva dessa iniciativa na Câmara, que aprovou o projeto, da Prefeitura, que o propôs, e o prefeito sancionou, e eu conversei na semana passada com representantes das empresas de ônibus que também veem nessa fórmula uma possível saída para esse impasse que está formado. Por que está sob a mesa a discussão de um encerramento de contrato, de uma medida que pode ser um pouco mais abrupta, talvez até traumática para a cidade, e por que o caminho não é normatizar essa lei, que já foi aprovada na Câmara, eu repito, chancelada pelo prefeito, é vista com bons olhos pelas empresas, não é o melhor caminho? Eu sou autor da lei. É o melhor caminho. São 2 novidades. A primeira é que o Ministério Público de Contas está abrindo uma possibilidade que nós sempre defendemos, que não existia antes, que é da nulidade do contrato, que a gente acha um ótimo caminho. Esse outro caminho era o que estava sendo construído. Aí vem o segundo ponto. Esta lei, que é da minha autoria, que muda para quilometragem, de fato passa a ter como base a tabela da ANTP. O que o senhor prefeito está fazendo? Nesse projeto de lei que ele mandou para a Câmara Municipal, ele volta ao modelo anterior, que é, por exemplo, por nota fiscal. Isso é um problema grave, porque a CPI da Caixa Preta da BH Trans mostrou que os empresários de ônibus usam nota fiscal de Divinópolis para falar de combustível em Belo Horizonte, simulam uma série de gastos, ou seja, é a famosa caixa preta. O que a lei faz? Não, tem que ser a quilometragem. E o que o prefeito não responde? Não respondeu para mim ontem e não responde, por isso mandei um ofício para ele hoje. Afinal de contas, quanto é que custa, portanto, o quilômetro rodado? Qual é a auditoria que está dando certeza nesses custos? Não responde. Segundo, quais são os critérios de qualidade e manutenção previstos com custo de peça e operação compatíveis com os dados da ANTP? Não responde. Produção quilométrica superior ao mínimo, com cronograma de ampliação do número de viagens, visando atingir o patamar próximo de 24 mil viagens por dia. Diferenciação entre viagens realizadas em veículos com ar e sem ar-condicionado. Operacional de modo a estimular financeiramente a preferência dos veículos
mais confortáveis. E uma série de coisas que, claro, o ouvinte vai entender que isso é um material muito técnico, mas é meu papel ser técnico, porque ao fim e ao cabo, há duas coisas que eu quero garantir que não aconteçam nessa cidade. Primeiro, ônibus apertado. Não tem um cara aqui falando de algo que não, João. Eu ia para a PUC de 5401, ia para o Colégio Militar de 9502, eu sei o que é escolher o lugar na calçada para você entrar primeiro no ônibus e ir sentado. Ou seja, as pessoas dessa cidade vão igual sardinha dentro do ônibus. E para mudar isso, a gente tem que mudar a fórmula do contrato. Não por passageiro e sim por quilometragem. Mas aí vem a pergunta que tem que ser clara e sem corrupção. Quilômetro rodado custa quanto? Quem é que dá a garantia disso? E o segundo ponto é que o passageiro sofre demais com o fato de estar no ônibus, o ônibus passar muito cheio, ele não conseguir pegar, e fora do horário, isso tudo. Então, isso tem que mudar por um modelo novo, mas não que estimule a corrupção. E eu concluo. A Prefeitura sancionou o projeto de lei que veio da Câmara que elimina o dinheiro a bordo. Eu sei que é uma decisão que pode criar uma estranheza nas pessoas que estão me ouvindo. Poxa, e aqueles que não têm como pagar no primeiro momento? Já são quase 90% das pessoas que não usam o dinheiro. E sabe qual que é o problema, cidadão que está me ouvindo? Aquele dinheiro que vai a bordo vira um saquinho pardo para corrupção. Na hora que você não tem o dinheiro a bordo, você está eliminando a chance do sistema corromper político. E mais, se todo mundo usa um sistema digital, as linhas ficam mais inteligentes. Na hora que a gente aprovou isso, era tão claro, estava lá na lei, vocês perguntaram para a Prefeitura, o que a Prefeitura falou? Não tem nada disso. Não foi bem assim. Como não? Está na lei que o prefeito sancionou. A assessoria do prefeito manda uma coisa, ele diz outra. É a mesma coisa com essa história de passagem. O prefeito quer uma coisa, o prefeito quer aumentar a passagem. Está claro para mim. O prefeito quer e vai aumentar a passagem, mas nega isso nas entrevistas. Ô Gabriel, durante muito tempo, né, e o ouvinte da Itatiaia sabe disso, a gente acompanha que ao longo dos anos a situação do transporte público aqui em Belo Horizonte, em especial o preço da passagem. Todo início de ano, geralmente era no fim do ano, e isso foi arrastado, né, para o início do ano, mas geralmente era dezembro ali, quando os contratos eram revistos, agora passou a ser no início do ano. A gente vem para o microfone da Itatiaia para ter essa discussão. Vai aumentar a passagem, vai aumentar, as empresas estão pressionando, a prefeitura quer isso, a Câmara pede aquilo. Durante muito tempo isso vem sendo discutido, não é novidade. E aí eu queria saber duas coisas. Não dava para ter resolvido antes? A própria CPI apontava problemas aí nos contratos, não dava para ter resolvido antes de chegar com essa faca no pescoço de daqui a um mês o que vamos fazer, porque falta um mês. E a segunda questão é a seguinte: no passado houve muita crítica para essa relação de conflito, né, entre prefeitura e Câmara, porque as duas podiam estar unidas ali em prol do cidadão. Hoje a gente vê esse conflito de novo. Qual que é o consenso que vai chegar pro bem melhor da pessoa que está ouvindo a gente, que é quem mais precisa, que anda de ônibus, que quer um serviço digno, de qualidade, principalmente com preço justo? Eu quero que o ouvinte se coloque no meu lugar. Em março do ano passado, nós concedemos 1 ano de prazo, Alessandra. Isso nunca aconteceu. Essa é uma novidade. É uma novidade. Você pode buscar na história do transporte de Belo Horizonte, desde a redemocratização, a Câmara de dinheiro que o vereador não gastou. 70 milhões, 74 milhões desses 237 vem de economias de vereador. E nós falamos, toma aqui, prefeito, o senhor pode subsidiar o sistema por 1 ano. Nesse 1 ano, o senhor vai ter que reformular o contrato e a tarifa. Eu te pergunto, por que o prefeito não fez isso durante 1 ano? Qual que é o interesse do prefeito em pegar o dinheiro do cidadão, porque esse subsídio é do cidadão, colocar nas empresas, torrar esse dinheiro para nada mudar e desperdiçar o tempo? Então você me pergunta, não podia ter sido diferente? Eu pergunto para o prefeito, não podia ser diferente, prefeito? Porque aí, olha só, vindo do futuro, vamos fazer um exercício. Eu com você aqui, o dia é dezembro de 2023. Vereador, a Câmara aprovou um projeto de R$500 bilhão para os ônibus. Nada mudou na vida do cidadão. E agora as empresas estão querendo aumentar a passagem. Com que cara eu vou te olhar? Com que cara eu vou encarar o cidadão? Então, agora, te respondendo a segunda pergunta, eu não estou brigando com o prefeito, não. O prefeito, os projetos de lei da prefeitura que estavam lá na Câmara, eram 35 no começo do ano, já são menos de 10. Tudo aprovado. Aprovamos empréstimo para Vilarinho, que na gestão passada foi reprovado. Aprovamos. Estamos aprovando uma série de projetos do Poder Executivo com muita velocidade e apoio à prefeitura. Não estou brigando com o prefeito. Eu estou brigando com um sistema apodrecido, que há anos prejudica o cidadão de Belo Horizonte e que antes não tinha vereador na Câmara que falava
encarando empresário de ônibus. Eu não tenho medo de empresário de ônibus, não compactuo com corrupção, estou aqui defendendo o cidadão. Se isso é brigar contra um problema da cidade, eu estou brigando sim, não contra o prefeito. E discordo do prefeito. O prefeito desperdiçou um ano que podia utilizar para reformular o contrato e não fez. Não apresentou soluções para o sistema, a Câmara Municipal teve que fazer na marra algumas. E agora já disse que quer aumentar a passagem. Horas. Eu estou aqui vocalizando o que um vereador tem que fazer, representar o povo. E eu acho que se você colocar o povo aqui nesse microfone para falar, e aí, concorda com $500 milhões para os empresários para ficar tudo igual? Se você encontrar um, deve ser filho, sócio ou parente de empresário de ônibus. Nós conversamos ao vivo aqui no Itatiaia agora com o vereador Gabriel Azevedo, que atualmente está sem partido, presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Assunto que é dos mais importantes aí, está em primeiro lugar na pauta em Belo Horizonte atualmente, o transporte público. Vereador, obrigado pela visita, volte mais vezes. Obrigado, e eu fico na esperança de que o prefeito anule o contrato. Se ele não fizer, eu vou começar a fazer no dia 2 de maio. Obrigado. E a gente vai acompanhar todo esse processo, vereador, estamos de olho, e o ouvinte da Itatiaia também. Além do vereador Gabriel Azevedo, que falou conosco ao vivo nessa entrevista, conversamos nos últimos dias com representante, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, e amanhã, quarta-feira, está marcada uma entrevista ao vivo também, ao longo da programação da Itatiaia, com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que, entre outros assuntos, claro, vai abordar também o transporte público na capital. 1h21.